Tá. Então, primeiro exercício, vamos lá. A gente tem que criar um programa, Joãos. A gente tem que criar um programa em que ele vai calcular pra gente qual que é o valor atualizado de uma determinada conta. Beleza? Todo mundo leu o enunciado, né? Professor, Ah, a tarefa dá pra fazer a aula legislativa? todas. Não era só A, B, C e D? Mas, professor, a gente já não fez esse exercício? Fez? Ah, é verdade. Isso aqui é o que a gente fez em sala, né? É isso aqui, perdão. É A, B, C e D. O professor tá fumado. Mas a tarefa É, isso. Não, é isso daqui só. É o A, B, C e D. Vamos lá. Eu mandei para o senhor com o número, tá? Exercício 1. Não tem problema. Então, beleza, ó. Vamos lá. Nesse primeiro, a gente tem que calcular o peso de uma pessoa, classificar o peso dela, com base no peso e na altura dessa pessoa. Então, a gente vai considerar, para essa classificação, o IMC. Né? Então, se o IMC da pessoa tiver entre 18 e 25, a gente vai considerar que o peso dele está ideal. Se ela tiver com peso abaixo de 18, não. O Giovanni era para nota de escola. Isso. Era outro dia. Não era a mesma coisa. Tinha de IMC, mas era diferente. Giovanni era para nota de escola. Isso. Isso mesmo. Então vamos lá. Então exercício 1, que é o A também. Beleza. Então primeiro, o que são as variáveis de entrada fádua? Fádua. Quais são as variáveis de entrada? Peso, que vai ser que tipo? Double peso, aham. O que mais? Altura. Tem mais alguma de entrada? De entrada. Peso e altura. Beleza? Tá. Então vamos lá. Vou pedir para o usuário informar. Digite o seu peso, né? E aí faz a leitura. Né? Então, peso igual. Vamos criar o leitor. Beleza. Leitor.next double. Mesma coisa agora para altura, né? Então, digite a sua altura, leitor next double. Beleza? O que a gente tem que produzir agora com base nessa altura e nesse peso? Na verdade, quase, né? O IMC ele é um passo intermediário. O que a gente precisa como resposta é o quê? A classificação, né? Para eu dizer se ele está abaixo do ideal, se ele está no peso ideal ou acima do ideal, segundo o IMC. Ok? Então, para a gente calcular o IMC, na verdade, para a gente chegar até a saída, a gente vai precisar do IMC. Ok? Então, eu vou calcular o IMC, vou colocar ele numa variável. Ok? Então, peso dividido por altura vezes altura. Deixa eu trocar a altura ao quadrado. O Java não tem operador ao quadrado. Embora ele tenha o circunflexo, aquilo lá não é quadrado. Tá? Não é exponenciação. Hã? O circunflexo representa, a gente não vai ver, mas é o ou exclusivo. Não é o circunflexo. Beleza? Hã? Quem vê? Não, quem colocou assim tá errado, mas assim, não tá tão errado. Ok? Tá errado. Ok? Então, continuando. E agora? Só pra gente conferir, eu vou mostrar o IMC. O exercício não pedia, tá? Então, IMC pode, aham. Não tem problema. Ok? Aham.
Entendi. Você poderia criar uma variável para cada uma das respostas, mas a gente vai fazer de um jeito que não vai precisar criar mais variáveis além dessas três. Tá? Mas assim, o número de variáveis que vocês utilizam nos programas de vocês é a critério de vocês. Tá? Então, se uma pessoa vai criar um programa e vai usar 10 variáveis, a outra vai criar o mesmo programa, que faz a mesma coisa, e vai usar, sei lá, 7. Tá? O número de variáveis é você que define. É uma questão de etapas, é uma questão de linha de raciocínio, é uma questão de organização. Então, cada um tem a sua, né? Então, não dá pra gente definir uma receita aqui a ser seguida. Okay? É igual, por exemplo, pedir para vocês resolverem uma equação e limitar vocês a utilizar a variável A e B em vez de x e y. Entendeu? É você que vai definir o que você vai usar. E agora, a gente já chegou no IMC. O que a gente tem de fazer é classificar esse IMC. E aí? C, IMC, maior. Beleza, agora a gente tem que ver só qual a estratégia que vocês seguiram. É entre 18 e 25. Aí nós temos que considerar integral. Certo, aqui tem pessoas que analisou primeiro se ele está magro. Tem outras que já foram para verificar se ele está ideal. Então, assim, óbvio que a ordem ela vai fazer diferença no aspecto que a primeira condição que você colocar é a primeira que vai ser avaliada. Mas como no nosso caso, essas três estruturas, elas têm uma característica de exclusão mútua. O que é exclusão mútua? Se eu executar uma, a nossa lógica impede que a outra seja executada. Né? Então, assim, para a gente, nesse momento, não vai fazer tanta diferença. Se eu analisar primeiro quem está com o peso ideal, depois quem está abaixo do peso, depois quem está acima. Ou mudar a ordem disso daí. Dependendo do exercício, tem como uma opção de excluir a outra, deixar de fazer uma conta. Com a estrutura que a gente está utilizando, não. Mesmo a gente tendo entrado nesse primeiro if, por exemplo, conseguir definir que a pessoa está abaixo do peso. Se eu tiver um outro if embaixo, que verifica se ela está no peso ideal, ele vai analisar esse if do mesmo jeito. Ok, ele não vai entrar. Mas quem vai estar garantindo que ele não vai entrar ali é a minha condição, e não a estrutura que eu estou utilizando. Isso, aham. Se a gente errar, por exemplo, na condição, nada impede que ele entre em dois desses. Fale que a pessoa, por exemplo, está abaixo, está acima. Ok? Tá, então é isso. Vocês preferem analisar primeiro o quê? Ideal? Então, beleza. Maior ou igual 18, né? E IMC menor ou igual a 18. 18 não, 25. Beleza. Aqui dentro, system out print ln. Isso, peso ideal. Ou você está com peso ideal, a mensagem também é a seu critério. E agora? Reniel, o que eu sigo agora? O que eu faço? Se. Tá. Ah. Aí se você declarou double, peso, altura. Certo. Eu não declarei em cima, mas eu coloquei antes da variável peso. Não tem problema. Ó, a dúvida da Larissa é a seguinte. Eu declarei as variáveis peso e altura aqui em cima. Ela, pela fala dela, eu entendi que ela declarou peso aqui e declarou altura aqui. Foi isso, Larissa? E aqui isso daqui seria apagado. Tem problema? Não, organização também. Qual que é a restrição? A única restrição é para você utilizar uma variável, ou seja, para você colocar um valor dentro dela ou ler essa variável, igual a gente está fazendo aqui, ela tem de ter sido declarada anteriormente. Ok? Então, por exemplo, essa linha, Larissa, essa linha aqui não poderia estar antes dessa daqui. Né? Por quê? Porque aqui eu estou usando a variável peso e ela está sendo declarada abaixo dessa utilização. Tudo bem? Mas o momento em que você vai declarar também fica a seu critério. Tem gente que prefere colocar tudo aqui em cima, porque acha mais organizado. Mas aí é com você. Beleza? Tá, e agora esse if aqui? Se MC maior do que 25, system out print ln, isso, acima do peso. Certo. A última,
if IMC menor do que 18, abaixo do peso. Dúvidas? Não, e agora acabou. Ok? Dúvidas? Não? Ok? Então vamos lá, senão... Ixi, acho que nem vai dar tempo de corrigir o segundo. Então, seguindo. Então, nesse daqui, o que a gente tem que fazer? Eu tenho que calcular a quantidade de horas extras que uma pessoa vai receber. Um detalhe, dúvida com relação à fala ou alguma consideração? Não? Então, vamos lá, seguindo. Então, nesse daqui, ó, o esquema é o seguinte. As pessoas, quando entram em algum sistema de trabalho, geralmente elas têm uma jornada a fazer. Então, ó, eu tenho que cumprir uma jornada de 40 horas por semana, de 220 horas por mês, sei lá, alguma coisa que vai ser estabelecida em contrato. Às vezes, essa quantidade de horas extrapola. Eu trabalho mais do que aquilo que estava previsto em contrato. Quando isso acontece, geralmente paga-se hora extra. Ok? Quando você trabalha menos, o que acontece? Às vezes é descontado, mas não é o tópico do exercício aqui. O tópico aqui é só dizer, ó, esse mês você vai receber 10 horas extras. Esse mês você não vai receber nenhuma hora extra. Ok? Então, o exercício, o que ele vai pedir? Ele vai pedir que o usuário informe pra gente qual é a quantidade de horas previstas na jornada e quantas horas que de fato ele trabalhou nesse período. Ok? Então, informação de entrada são quantas? Duas, né? Que é horas de jornada e horas trabalhadas. Beleza? Vou criar o scanner para a gente fazer a leitura. Então, digite o número de horas da jornada. Horas de jornada igual a leitor.nextInt. Beleza? De modo similar, horas trabalhadas. Digite o número de horas trabalhadas. Ok? Isso, por exemplo, ó, igual aqui. Aqui no IFMS, no meu caso, a gente trabalha 40 horas semanais. Cada professor trabalha 40 horas semanais. Então, aqui o programa ele não está se importando com qual que é o período. Se é semana, se é mês, se é dia. Ele quer fazer um cálculo rápido. Então, por exemplo, aqui eu poderia informar, ó. Então, como são 40 horas por semana, pegando em média que cada mês tem 4 ou 5 semanas, então eu vou colocar 4,5, por exemplo, semanas. Então daria para eu multiplicar essas 40 por 40 vezes 4,5, 180 horas mensais é o que eu trabalho. Ok? Então, nesse caso, eu digitaria, ó, eu deveria trabalhar 180 horas mensais. Aí eu viria aqui e falava, ó, mas esse mês eu trabalhei 220. Nesse caso, quantas horas extras eu tenho? 40. Todo mundo visualiza que a operação aqui é uma subtração? Então, o que eu vou fazer é int horas extras é igual ao quê? Horas, ao contrário, né? Horas trabalhadas menos horas de jornada. Pode ser também, sem problema. Você poderia já verificar dentro do C, no C você colocou qual condição? Exatamente. Aí a gente caracteriza que há hora extras. Né? Porque, por exemplo, se eu tenho que trabalhar 180 horas, eu trabalhei 170, eu tenho hora extra a receber? Não. Né? Porque nem o mínimo que eu deveria cumprir, eu cumpri. Ok? Então aqui o que a gente vai fazer? Poderia ser também, Larissa. Aqui a gente vai criar uma outra lógica. Tá, como que eu faço aqui agora para descobrir que ele não tem hora extra? Pode ser. E se eu quisesse usar a variável horas extras dentro desse if?
Mas dentro do if poderia ser, né? Se horas trabalhadas maior do que horas de jornada, né? Mas se horas extras, o quê? Vocês querem identificar se ele tem ou se ele não tem hora extra? Se ele tem? Não, mas a gente vai ter que dar uma resposta de qualquer forma. Se ele tiver hora extra, eu tenho que falar a quantidade. Se ele não tiver, eu tenho que falar, ó, você não tem direito... De horas extras. Mas ele vai dar o valor de horas extras sempre? Imagina que eu trabalhei 170 horas e eu deveria ter trabalhado 180. Quanto que vai ter dentro da variável horas extras? Menos 10, né? Porque vai dar 170 menos 180. Menos 10. Beleza? Então, como que eu faço para utilizar a variável horas extras aqui e dar essa resposta de modo coerente? O que eu quero dizer de modo coerente? Quando tiver horas extras, mostra a quantidade de horas extras. Quando não tiver, falo que ele não tem direito a hora extra. E aí? Se hora extra maior do que zero, isso significa o quê? Que ele tem hora extra, né? Então, systemout.println, horas extras, horas extras, horas extras. Beleza? E agora? Você tem que ver assim, tem, colocar as horas extras e depois horas extras. Pode, aham. Então, assim, ó, ficaria tem, ok? Esse espaço é para quê? Eu vou colocar em seguida o número, né? Se eu não colocar esse espaço, vai ficar grudado. Tem tanto, né? Então, agora o que eu vou fazer? Aqui na frente, mais, aspas, e aí o texto. Eu preciso colocar um espaço aqui. Por quê? Porque senão vai ficar colado também, tá? Então, não é porque não vai compilar. Então, tantas horas extras. E esse parênteses aqui, viu? Eu coloquei. Não, esses parênteses aqui. Isso, só por uma questão estética, tá? Se eu não colocasse, não teria... Isso. Tá, e agora, para identificar... Se ele tiver hora extra, já vai aparecer um texto bonitinho. Mas se ele digitar que ele trabalhou 170 horas e que a jornada dele era 180, do jeito que está aqui, o que vai aparecer na tela para ele? O que o nosso programa vai imprimir para ele como resposta? Nesse caso aqui. Tanto faz. A pessoa vai informar qual que era a previsão e quanto que ele trabalhou. Então, se era na semana 40 e ele trabalhou 50, já tem 10 horas extras. Ele só vai falar assim, ó, eu tinha que trabalhar nesse período, seja semana, seja mês, seja ano, eu tinha que trabalhar... No enunciado eu falo mês? Ah, não. Então, se no enunciado eu falo mês, beleza. Aqui é mês mesmo. É mês, verdade. Então, aí não precisaria ser zero. Poderia colocar o valor total que eu tenho que trabalhar e se for maior do que Sim, mas é que aqui a gente está utilizando a variável horas extras para definir isso. Só vamos fazer essa outra parte e eu já libero vocês. Tá, se a pessoa digitar a quantidade de horas trabalhadas menor do que a quantidade de horas da jornada, o que o nosso programa, do jeito que está aqui, o que ele vai mostrar na tela para o usuário como resposta? Vai falar que ele tem hora extra? Alguém acha que vai mostrar outra coisa diferente disso? Alguém tem certeza? Exatamente, ele não vai mostrar nada. Por que ele não vai mostrar nada? Não é porque o nosso programa é inteligente e sabe que não tem hora extra. Porque na verdade ele não faz nem ideia do que a gente está fazendo. Por que ele não vai mostrar nada? Porque ó, ele vai executar isso daqui linha a linha, ok? A pessoa vai digitar aqui a hora de jornada, 170, por exemplo. 180. Vai digitar a trabalhada, 170. Ele vai calcular. Quanto que é 170 menos 180? Menos 10. Aí ele vai verificar, menos 10 é maior do que zero? Não. Vai executar essa linha aqui? Não, vai cair aqui. Beleza? Então agora o que eu faço para mostrar para ele que ele não tem direito à hora extra? Ó, vamos pegar a dele. Systemout.println não tem direito à hora extra. É isso? Tá certo? Alguém vê algum problema nessa abordagem?
Não, mas e se eu não colocar? Qual que é o problema que vocês veem da gente deixar assim? Esse nosso programa, ele tá correto? Não, por quê? Ele vai mostrar que tem hora extra e não tem. Porque no caso, quando ele não tiver hora extra, ele vai mostrar a resposta certa. Por quê? Porque ele vai chegar aqui, vai pular e vai mostrar essa linha aqui. Só que quando ele tiver hora extra, ele vai executar essa linha e o fluxo continua. A próxima linha que ele vai executar é essa daqui. Mas tem que colocar aquele negócio que o Giovanni fez antes. A gente pode ser, ou colocar outro if aqui, né? If, horas extras, o quê? Menor ou igual a zero. Por que o igual? Porque se ele trabalhou exatamente igual, também não tem direito. Ok? Chamadinha rapidinho. Não sei se